Fala traders, vamos para mais um dia de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, day trader de mini índice, opero aí através da análise gráfica e price action e tenho compartilhado aí minhas operações diariamente, tanto a operação que eu realizo como feito um fechamento de mercado com as melhores operações dentro do meu operacional e dentro da minha opinião com a leitura de price action e análise gráfica. Bora para a leitura de hoje. Eu tenho compartilhado aí para quem não tem acompanhado. Eu compartilho tanto minhas operações na perda quanto no gain. Dificilmente tu vai ver um conteúdo aí contextualizando a perda, porque nem sempre o pessoal vai estar mostrando o prejuízo. Eu até entendo, porque o pessoal quer vender um produto e ninguém quer ver prejuízo, né, na análise gráfica ou com o resultado daquela leitura. Mas aqui são operações reais e se você está procurando 100% de assertividade, não acompanhe, porque análise gráfica em nenhum mercado tu vai encontrar 100% de acerto. O mercado, a gente trabalha com probabilidades, a gente vai procurar operações com a melhor taxa de acerto e nem sempre a gente vai ter resultados. E não é só a estratégia ou a leitura, mas o comportamento do operador vai influenciar muito no resultado. E hoje foi o meu comportamento, mesmo tendo um conhecimento básico aí de price action e análise gráfica, eu acabo errando pela parte comportamental, emocional, e nem sempre a gente vai acertar todos os dias. E é assim no mercado. Bora para a leitura de hoje. Realizei uma compra aqui no mini índice com 30 lotes, baixa uma lateralidade macro, e tá na errado aqui, canal expandido, bom, baixa uma lateralidade macro, bora tirar o zoom um pouco, aqui, que foi a movimentação do dia anterior. Esse é um gráfico de 2 minutos, cada barrinha dessa aqui, para quem não conhece nada de análise gráfica, ela é formada em 2 minutos. Então as barras verdes são compradoras, barras pretas vendedoras, o mercado desceu, ela abre nessa região de preço e fecha nessa região de preço. Para quem não conhece nada de gráfico, embaixo a gente tem o tempo e ao lado a gente tem a valorização aqui, que é o preço do ativo. Isso vai servir para qualquer tipo de ativo, tanto criptomoedas, ações, e esse aqui é um índice baseado nas principais ações. Então ele é um índice futuro do Ibovespa, é um mini índice, né? Ele é mini com um preço menor para negociação. E aqui a gente tem uma movimentação que ele trabalhou desde o dia 28, ele subiu e voltou aqui para a parte inferior. Então a gente considera aqui como uma lateralidade ampla. Então aqui ele está abaixo nessa lateralidade. Aqui, deixa eu tirar isso aqui. Bom, vou considerar essa região aqui uma lateralidade. Então o preço está trabalhando. Vou procurar por vendas nessa parte superior, procurar por compras nessa parte inferior. A gente divide aqui, parte inferior, parte superior. Aqui a gente procura por compras e aqui por vendas, porque a probabilidade maior de vendas nessa região tem uma taxa de acerto melhor do que procurar por compras, e aqui tem uma taxa de acerto maior para compras dele voltar para cá, e aqui uma taxa de acerto melhor dele voltar para cá, para vendas, a gente lucrar com a queda na parte superior e lucrar com a alta na parte inferior. Basicamente é assim que se opera lateralidades. Eita, risquei pra caramba aí. Bom, entendendo essa parte da lateralidade macro, vamos para mais um detalhe. Canal expandido. Aqui ele foi expandindo esse canal desde a abertura aqui. Aqui foi a abertura do dia. Ele vinha formando esse canal
no dia anterior aqui, já um pouco expandido, e aqui na abertura ele aumentou o range, mas voltou para queda. E aqui esse tipo de movimentação ele sinaliza que vai entrar para uma lateralidade, se ele não dá continuidade. Ele pode acelerar o movimento aqui, e aqui nesse contexto ele até poderia ter engatado uma venda e acelerado a queda bem forte e dado continuidade no rompimento desse canal. Como ele começou a falhar, gerou divergência aqui no FR, ele tende a voltar para dentro do canal. E aqui ele vai brigar. Ele pode segurar na região de 50% ou pode buscar a parte superior e iniciar uma reversão, que foi o caso aqui, né? Mas até então, ele chegou aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele começou a falhar, ele está na parte inferior da lateralidade macro. Temos um canal expandido e se ele falha, ele tende a voltar para o meio. Falha de rompimento antecipado. Rompimento de topo anterior. Então aqui a gente tem a mínima do dia anterior também, ó, que eu deixei marcado. E ele estava rompendo essa mínima, só que falhou. O que ele falhou? Ele voltou para cima do suporte rompido. Ó, nessas barrinhas, voltou, fechou acima. E eu entrei no rompimento desse topo anterior. Porque aqui ele estava falhando, né, o rompimento. E aqui eu entrei nesse acima do topo anterior, dessa barra aqui. Antecipando um pouco a entrada. Pelo fato de a gente ter um rompimento aqui das médias curtas, já rompendo esse suporte da abertura. Isso aqui influencia na pressão da venda, porque aqui a gente já tinha 9 a 20 rompendo abaixo desse suporte e ele poderia segurar nas médias e dar continuidade na queda. Então eu deveria ter aguardado um rompimento da 20 para estar iniciando ou aguardado uma segunda entrada para estar melhorando a matemática da minha compra. Só que eu entrei um pouco na ansiedade aqui, um stop de 250 pontos, aqui ele chegou perto, chegou aqui 240, ficou bem perto da minha saída. Aqui ele tentou novamente, tocou na 20, ó, deixou um two-bar reversal. Aqui ele poderia ter dado continuidade na venda, mas ele já foi fazendo um micro triângulo expandido aqui. Ó, um micro alargamento. Ele vai rompendo o topo e rompe fundo. Rompe topo, rompe fundo. Ele vai sinalizando uma lateralidade que para uma tendência de baixa é fraqueza. Então pode sinalizar uma reversão. Sempre que a gente vê um triângulo expandido, provavelmente ele inicia uma reversão contra aquele movimento da onde ele chegou, né? Por exemplo, ele veio daqui e chegou aqui, formou um triângulo expandido, provavelmente ele possa, a probabilidade dele iniciar uma reversão é grande. Baixo numa lateralidade, levando em consideração um canal expandido, tinha todo o contexto para iniciar uma reversão da queda, né, desse movimento de queda. O meu erro foi não aguardar uma segunda entrada, operando contra a tendência do dia, que foi o que eu comentei das médias curtas, após uma confirmação de rompimento de suporte, que ele rompeu, fechou barras, rompeu a 9, a 20, então ele estava forte ainda, e eu deveria ter aguardado uma segunda entrada. Esse foi meu erro, entrei na ansiedade. Mesmo sabendo que era um contexto bom para uma reversão, antecipei demais a operação e o mercado acabou me tirando. É estopar e aguardar o segundo dia. Aqui foi a melhor entrada. Eu anotei a entrada aqui, mas foi antecipada. E aqui foi com certeza a melhor entrada aqui, com um bom bar reverso. E já estopando a média 20, né? Porque ele tocou na 20 e o stop, quem está protegendo na tendência, protegeria aqui. E aqui ele já aciona os stops de proteção de quem está na tendência conduzindo pela média e inicia um movimento de alta. Então aqui foi uma das melhores entradas do dia, logo após eu ser estopado. Aqui dá vontade de bater com a cabeça na parede, chutar dar um soco na tela, mas faz parte, a gente vai errar, mas o importante foi respeitar o GR e não mexer no stop, controlar aí a impulsividade e não sair boletando aí, tentando recuperar o prejuízo.
Essa é a parte mais importante aí, de sair no ganho, né? Sair no ganho hoje da disciplina, que para mim é extremamente importante. E se você gostou da análise, já deixa um like aí para estar compartilhando e apoiando o canal. E bora para as melhores operações do dia. Aqui teve 2 operações na venda, mas felizmente acabei não entrando. Talvez por isso que me gerou ansiedade. Aqui deu um T-bar reverso, ó, ancorado na 200, falhando, né, o rompimento dessa barra da abertura. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos dar um zoom aqui. Aí que fica melhor de visualizar. Ele rompeu. Olha, ele rompeu o topo da abertura e falhou, né, a 200, com um bom T-bar reverso ancorado, saindo da 200. Uma entrada baixa aqui seria uma entrada ideal. Felizmente acabei não entrando, fiquei na dúvida e acabei ficando frustrado. Aqui novamente mais uma segunda entrada. Aqui ele já armou, né, um pivô de baixa. Ele fez o rompimento. Aqui seria o fundo, né, e fez o pullback, né, acumulou. E aqui um pivô de baixa. Inverteu, mudando a direção do mercado. Na inversão da 9 com a 20, bem no cruzamento delas, uma boa barra aqui, entraria no rompimento dela. Foi a segunda entrada também, pagou, deixa eu ver a amplitude aqui, pagou aqui o primeiro espelhamento. Aqui, logo na abertura, a gente utiliza aqui o espelhamento no movimento, com Fibonacci clássico, que é uma ferramenta para a gente projetar a probabilidade de onde o mercado pode chegar. Então aqui a gente utiliza o primeiro e segundo alvo, que são os principais aí para a gente estar trabalhando com uma amplitude e projeção do movimento. E ele pegou no primeiro alvo de Fibo e já segurou mais um ponto a se observar da região para estar realizando uma compra, que é o primeiro alvo de Fibo, onde ele segurou. Aqui foi a compra que eu comentei, a melhor movimentação do dia, um stop barato, mais ou menos 320 pontos. Poderia ter aguardado uma segunda entrada, que foi esse pivô na inversão da 9 com a 20. Ó, ele rompeu, fez o pullback e aqui deixou um pavio ali. Poderia entrar no rompimento com stop um pouco mais barato. Aí o stop seria abaixo dessa barra e entraria no rompimento. Stop de 200 pontos e o mercado foi embora renovar topo. E aqui ele já formou um alargamento, né? A gente consideraria o dia um triângulo expandido. E aqui novamente uma falha de rompimento, falha do topo anterior do dia anterior. Tínhamos também um suporte macro aqui, ó, um suporte bem importante, que ele serviu como uma resistência. Novamente, né, no dia anterior ele já rejeitou essa região e aqui deu mais uma entrada na venda, um T-bar reverso, tanto pelo 2 quanto pelo 5. Aqui com um afastamento das médias curtas embaixo da 200. Ele tende a buscar, né? E foi embora. Tentou buscar outra ponta, deu uma boa entrada aqui. O mercado andou aqui pelo 5, mais de 1000 pontos.
Aqui fez um pivô com uma acumulação, né? Aguardou a inversão das médias, ó. Aqui a 9 estava por cima, média azul. Começou a passar por baixo, iniciou a inversão. E aqui ele fez a acumulação, né? Ó, topo duplo, rompeu, né? Acionou. E aqui ele faz um pullback pós-rompimento, ó. Uma entrada excelente aqui. Pelo 2 minutos, o 5 ainda não estava bem alinhado, mas a gente já tinha a 9 e a 20 trabalhando abaixo da 200 e o preço segurando aqui por baixo da 200 e deu continuidade no movimento. Não deu para alongar muito, porque a gente estava próximo aqui à parte inferior e o centro da acumulação. Então é uma região que, se o mercado não rompe direto, a gente está protegendo aqui pela 9, porque aqui a gente tinha a gente estava abaixo, né, na lateralidade macro, e tinha essa lateralidade aqui, ó. Ó, essa lateralidade que acabou segurando várias vezes, ó, até o restante do dia. Aqui novamente, ó, deu uma venda aqui, ó, ancorado na inversão das médias, mas baixo numa lateralidade e bem no centro de várias acumulações que teve durante o dia. Então é uma venda bem ruim aqui nesse contexto. Aqui chegou a dar uma compra. Aqui já é uma compra mais interessante que está realizando uma venda, porque a gente está abaixo na lateralidade, né? Formando uma espécie de cunha, divergência no FR, fundos ascendentes, e aqui fundos descendentes. E aqui uma boa barra de gatilho na inversão e no rompimento, né, dessa LTB da cunha. E aqui um pivô de alta, primeira perna, acumulação e o rompimento. Aciona um pivô de alta, uma boa barra de gatilho. Aqui foi a barra de gatilho na inversão da 9 com a 20, rompendo a média de 50. Está próximo da 200, mas aqui a 200 teve o dia todo aqui pelo meio da lateralidade. E como a gente está abaixo nessa lateralidade ampla, né, ele tende a romper, né, a 200 e dar continuidade. Aqui ele rompeu, ó, já rompeu a 9 e a 20, mas voltou aqui, segurou no ajuste e no centro. Aqui a gente deixaria, né, um Fibonacci traçado e trabalharia com as regiões. Ó, ele foi buscar a parte superior, 61.8, né? Ó, eita, não virou aqui. Tá bugado esse troço. Aqui, ó, segurou no 61.8. Veio só buscar os stops aqui do pivôzinho, pivô de baixa, né? E voltou a queda. Aqui ele estava aguardando, né, notícia, tinha notícia às 3 horas. E tinha entrevista com o Jerome Powell e saiu mais a notícia da taxação dos Estados Unidos. Saiu a carta já assinada, a taxação de 50%, que acabou aliviando aí muitos produtos. Aqui. Foi fazendo um canal expandido. Aqui até marquei a venda, mas foi uma venda ruim pelo contexto, a gente está baixo na lateralidade e na cara, né, de uma acumulação. Pode ver que ele chegou aqui e já armou um fundo duplo. Aqui, fundo duplo.
um M invertido. Forma um W, né? E aqui uma boa barra de entrada, um fundo duplo com T-bar reversal e um canal expandido, baixo numa lateralidade macro do dia, né? E foi uma boa entrada. Aqui é uma pressão compradora que nem sempre a gente vai estar esperando. E foi buscar aqui a parte superior desse canal expandido. E mais um topo macro, ó, topo do dia 28 e do dia 25. Aqui para quem entrou no movimento vai estar protegendo no barra-barra, né? Não vai deixar voltar toda essa pernada. Se protegesse pela barra-barra, sairia aqui com 1.700 pontos em 5 minutos. Poderia trabalhar com as projeções do dia. A partir do rompimento aqui do topo anterior, trabalharia com a projeção do dia inteiro. Fundo, que o topo do dia até então. Primeiro alvo e segundo alvo. Buscou alvo de 100% aqui de espelhamento da acumulação do dia e do topo do dia anterior também. Aqui já para o final do dia já não vi mais operações. A gente estava alto, já ficou uma lateralidade bem grande. Ó, aqui se tornou uma grande lateralidade, né? Ficou uma lateralidade já com um gráfico de 60 minutos. Teve uma forte rejeição aqui pelo 60, querendo iniciar uma reversão. Ó, a média 9 rompendo a 20 e a 50 ainda trabalhando por cima. Então, querendo iniciar uma reversão pelo 60, mas ainda tem aqui a 200 em queda, né? Pelo 15 minutos, temos a média de 500. Está em queda ainda. O preço já rompeu a 200 do 15 minutos. Tem uma boa barra aqui pelo 15. Pelo 5 também deu uma boa barra saindo da 200. Stop só ficaria um pouco caro, né? Stop de 1.500 pontos. E não vi mais nenhuma entrada aqui. Não entraria contra esse movimento, pelo risco dele dar mais uma puxada e tá com stop aqui caro, né? Se entrasse pela barra ou entrasse no toque do topo, não tem como mensurar aqui até onde o mercado pode ir com uma volatilidade dessa. E pelo 2, o mercado acabou cerrando flat. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha leitura de hoje. Se gostou, deixa um like e já se inscreve aí para estar acompanhando. Hoje, infelizmente, acabei saindo no prejuízo, mas respeitei o GR, porque todo dia tem mercado. Bora para cima, amanhã é o último dia do mês, rolagem de dólar, então muita calma nessa hora. Nem sempre o mercado vai ficar lateral, mas normalmente, final do mês, o mercado fica mais entroncado aí e tende a ficar lateral no fechamento do mês. Tamo junto, bora para cima e amanhã tem mais mercado.